Fala galera, saudações vascaínas, mais um vídeo aqui no seu Expresso 1923 e como vocês sabem, o adversário desse final de semana é o Corinthians, Vasco que tem mais um tabu para quebrar contra o Corinthians, né? No ano passado a gente conseguiu vencer em São Januário, depois de inacreditáveis 12 anos sem vencer o Corinthians e agora o Vasco tem pela frente o tabu de nunca ter vencido no novo estádio do Corinthians, né? De nunca ter vencido em Itaquera, o Vasco historicamente não se dá bem lá e vai tentar quebrar esse tabu no sábado. Vamos aqui para o nosso cara a cara e o convidado de hoje é muito especial, um amigo que eu já conheço há muito tempo, que cobre o Corinthians, trabalha aí na cobertura diária também do Timão. Basicamente o que a gente faz aqui, ele faz lá no canal Mano Brito e sabe muito de Corinthians, participou do Fanático. Mano Brito que tá na Central do Timão também, provavelmente você já ouviu falar na Central do Timão. Vou chamar aqui, botar o nosso amigo na tela. E aí, meu querido, tudo bem? Satisfação ter você aqui. Tamo junto, Juninho. Quanto tempo, né, mano? Saudades, época de fanáticos, né? Um abraço aí pra toda a rapaziada do Expresso 1923, o João Almirante, que foi da nossa edição, né? Foi nosso arquirrival ali, né? Nas decisões dos fanáticos. Infelizmente não deu bom pra gente, mas agora sabadão, espero que dê bom pro Coringão, viu, Juninho? Um abraço, meu irmão. Muito bom revê-lo. Vamos para as prováveis escalações. O Corinthians deve ir com o Matheus Donelli no gol, já que o Hugo está machucado, né? O Hugo que, para mim, hoje, um dos principais destaques do Corinthians, capitão, com muita moral, fez aí um excelente paulista, brilhou, pegou pênalti, moral lá em cima. E que bom que tá fora desse jogo. Aí o Corinthians vai com o Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, mas o Mano Brito me falou que talvez jogue outro aí na vaga do Matheus. Quem seria? O Andileri. O Andileri. Mas aqui na nossa, vamos de Matheus Bidu mesmo para não comprometer, não complicar a vida do nosso editor, que já fez a arte com o Matheus Bidu. Então vamos de Matheus Bidu mesmo. Ranieri, Martinez e Carídio. Na frente, Romero, Memphis e Yuri Alberto, que está numa fase muito boa também. A provável escalação do Vasco é a que já vem nos últimos jogos, sem nenhuma surpresa. Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, João Vitor, ex-Corinthians, Maurício Lemos e Lucas Piton, outro ex-Corinthians. No meio, Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. E na frente, Nuno Moreira, Garré e Verrete. É a provável escalação do Vasco, o mesmo time que venceu o Santos, o mesmo time que fez 3-1 no Melgar. Depois, quando tiveram as substituições, a vaca foi pro brejo, né? Acabou dando tudo errado. Mas, enfim, vamos lá. Já vamos começar com a primeira comparação aqui. Léo Jardim e Donelli. Eu acho que essa não vai ter... A gente não vai ter muita discordância, né? Eu acho que se fosse o Hugo, pela fase que ele está, pelo momento, talvez teria algum debate, mas entre Jardim e Donelli, meu voto é no Jardim, que para mim passa muita segurança, é um dos melhores goleiros do Brasil também. Nessa aí não tem muito o que a gente fazer, né? O Donelli é da base, foi eleito melhor goleiro do mundo no Mundial Sub-17, tem muito potencial, mas enfim, a torcida aqui em São Paulo, Juninho, já pegou no pé do cara, chama gol, nem falhou contra o Huracan, mas tomou gol, a galera critica. E em comparação com o Léo Jardim, muito mais carreira de profissional. Então nessa aí, vou com o Léo Jardim também acompanhando você. Na direita, o Vasco tem Paulo Henrique e o Corinthians tem Mateuzinho. O que você acha? Tem disputa? A disputa tem que o Mateuzinho ele não é o titular, né? Ele não veio para o Corinthians como o cara da lateral direita. Vem jogando do regular, sabe, Juninho? Passa de ano. Então, vou dar uma ligeira vantagem para o Mateuzinho, viu? Bom, o PH vem de boas temporadas, bons jogos e uma boa temporada passada pelo Vasco. Ele começou até esse ano um pouquinho, titubeando um pouquinho, a galera perdendo um pouquinho de paciência com ele, mas já voltou a fazer boas atuações. Cara, é um velocista nato, né? Um cara que, é um motorzinho mesmo. Mas eu gosto muito do PH, cara. Eu sinceramente, não trocaria o PH pelo Mateuzinho, não. Vamos ter que entrar no consenso aí. Então vai, pra gente não ficar em cima do muro, eu também não gosto de ficar em cima do muro, põe o PH do Vasco aí pela regularidade como titular. O João Vitor, ex-Corinthians, aqui no Vasco, e o Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians. Gosta do Gustavo Henrique? Gosto. Desde a época do Santos, foi bem no Flamengo também, por mais que o Flamengo não dava muita chance para ele como titular. Mas o zagueiro alto falhou no gol aí contra o Huracan, enfim, tentando uma cabeçada pro lugar errado. Mas é um zagueiro técnico, né? Só acho que ele precisa alguém do lado dele para elevá-lo no futebol.
Cara, o João Vitor, eu ainda acredito bastante no João Vitor, acho que ele tem potencial. Vou até pedir para você falar um pouco sobre ele, que jogou aí no Corinthians também, mas aqui no Vasco ele ainda não chegou com muita expectativa. O Vasco fez um investimento alto no João Vitor, mas ele ainda não conseguiu, não conseguiu se encaixar, não conseguiu mostrar ainda que veio. Fala um pouquinho do João Vitor aí, você gostava dele quando estava no Corinthians? Não, o João Vitor é aquele zagueiro de base, né? A gente não tem muita paciência, mas o Corinthians vem revelando, Juninho, bons zagueiros, cara. É um atrás do outro. E o João Vitor é um desses. Só que aí, como o Corinthians veio em anos bizarros, com equipes medíocres, é muito cobrado. Então, às vezes, era uma falha, uma questão de posicionamento. E aí, a corda estourar para quem? Para da base. Essa eu acho que vai ser fácil para escolher o Gustavo Henrique. Eu acho que vive um momento melhor mesmo. Enfim, vamos agora para fechar essa dupla de zaga. No Corinthians a gente tem o Félix Torres e no Vasco tem o não chega a ser recém-contratado, mas o recém-estreante, que foi estrear só no Brasileirão, o Maurício Lemos. Fala para mim, Félix Torres ou Maurício Lemos? Briga feia? O Félix foi um investimento alto, não encaixou, como você falou do João Vitor, né? Ainda parece que não está encaixado ali. É titular do Corinthians hoje, mas muito por demérito do André Ramalho. Não sei o que aconteceu, desaprendeu a jogar bola, enfim. Ou a gente colocou ele no patamar mais alto. Cara, o Maurício Lemos, pelo que eu vi, tá? Pelo que eu assisti de jogos do Maurício Lemos, eu ponho o Maurício Lemos aí um pouquinho à frente do Félix Torres, tá? E eu acho que agora aqui nessa vai dar Vasco de novo, hein? Lucas Piton e Matheus Bidu, acho que não tem muita disputa, hein? O Andileri, recém-contratado, ele é o cara, chegou muito bem no Corinthians, assumiu a titularidade. Quando joga o Bidu, a gente quer o Hugo. Quando joga o Hugo, a gente quer o Bidu. Quando não tá os dois, a gente quer que volte o Fábio Santos. Aí você já vê, mano. E o Piton que vocês chutaram daí, não gostavam no Vasco, muito bem. A dupla Piton e Verratti. Impressionante, mano. Impressionante, né? O jogo Vasco e Corinthians, né? O 2-1 no Vasco, o Pitonzinho jogou que não jogava no Corinthians. Mas é aquilo, Juninho. A gente não tem paciência com a base. É um jogo que não vai bem, 2 que não vai, 3 que não vai, manda embora. Mas aí na briga pode colocar o check pro Pitonzinho. Hugo Moura e Ranieri. O Hugo vem de boa temporada, hein? O Hugo, eu não sei como é que tá o Ranieri aí, mas o Hugo Moura é um jogador querido aqui no Vasco, hein? Para você me convencer a colocar o Ranieri nesse time, tu vai ter que me dar bons argumentos. Aí vai ser uma briga boa, viu? Porque o Ranieri, ele chegou naquele caos do Corinthians, jogando sozinho. Ele era o volante, o segundo, ele cruzava escanteio, cabeceava. Me perdoem os vascaínos, mas a melhor dupla de volantes atuando no Brasil é Ranieri e Martins. Os dois se complementaram. O Ranieri marcou o gol contra o Huracan. Primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Não, acho que a argumentação foi boa. Eu gosto muito do Hugo Moura. O Hugo chega no Vasco com muita desconfiança, por ser base do Flamengo. Vestiu a camisa do Vasco, a gente brinca aqui que o Hugo Moura é mais um cria de São Januário, que parece que, que tá no Vasco. Você nem lembra dele no outro time, né? Exatamente. Vestiu, a camisa caiu bem demais. A torcida gosta dele, mas eu também acho que o Ranieri é mais jogador do que o Hugo Moura. O Hugo ainda é mais grossão e tal, mais geladeira. Acho que tá bem entregue ao Ranieri. Aqui tem jogo, Paulinho e Martins tem jogo, mas eu acho que pelo que eu vi, tu vai puxar a sardinha pro Martins aí também, né? É o volantão, Juninho. É o volante que a gente, com todo respeito, guardado as devidas proporções, ao Ralf, mano. A gente precisava daquele cara do pega. O Ranieri, ele veio com essa característica de ser... Talvez o correto seria até ser Ranieri, o Martins com o Hugo Moura, né? Acho que as características são mais parecidas. Isso, pode ser os dois aí. Como o Paulinho não tá no momento bom, o Paulinho, cara, é um baita de um jogador. Ele chega em 2023, ele muda a realidade do Vasco ali. Foi uma das peças mais importantes do time do Ramon Dias, né? Hoje técnico do Corinthians, que evita aquele rebaixamento que era dado como certo. O Vasco estava lá afundado na última colocação e consegue aquela remontada. E o Paulinho foi uma das peças fundamentais, mas nesse momento eu acho que é justo colocar quem está num momento melhor, né? Que é o Martins. Agora, filho, por mais que você goste do Carille, a gente não vai nem estender muita coisa, não, porque é Coutinho e Carille. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. O Carille podia estar na melhor fase da vida dele, que não tem como. Coutinho é o Coutinho. E, cara, eu não sei como é que tá a visão daí de fora, aí em São Paulo. Como é que chega
para vocês aí, até interessante ouvir, sobre o Felipe Coutinho, porque aqui no Rio a gente vê os rivais pegando um pouco no pé, tipo, o Coutinho tá morto, não sei o quê, pá. O vascaíno teve uma época que estava também comprando esse discurso que, porra, o Coutinho tá mal, joga um jogo, fica 3 fora, não sei o quê. Mas nessa temporada de 2024, depois de ter feito uma pré... de 2025, perdão, de ter feito uma pré-temporada, cara, o Coutinho tá muito bem. Se tu pegar até os números frios, o Coutinho tem participado de gols, feito gols, foi decisivo nesse jogo contra o Melgar, com um gol, uma assistência e uma pré-assistência, ele participa dos 3 gols. Então, assim, o Coutinho tá me dando muitas esperanças aí para essa temporada de 25. Você usou a palavra muito boa. Fez uma pré-temporada. Esse é o problema de vários jogadores que vêm da Europa, inclusive o Carrillo, que a gente está comentando aqui junto ao lado do Coutinho, que não fez uma pré-temporada. Então, precisa disso. O Coutinho é bola, sabe jogar bola, acompanhamos, né, a chegada dele no Vasco, a festa que vocês fizeram, é muito bom fazer isso. Acho que a gente merece esses jogadores que têm uma identidade, que são crias, que nasceram no nosso clube, voltar, né? É isso, de acordo, de acordo. Aqui não teve discussão, é Felipe Coutinho. Eu acho que esse também não vai ter muita discussão, não. É um cara muito querido aí por vocês. E o Garré acabou de chegar. Não vai ter como botar ele no time. Garré e Romero. Acho que vai ser Romero mesmo, não tem discussão. Romerinho, maior artilheiro da Neoquímica, né? Maior artilheiro da Neoquímica Arena. O maior artilheiro estrangeiro do Corinthians. O maior artilheiro do século do Corinthians. E, se não estiver enganado, o estrangeiro com mais jogos pela camisa do Corinthians. Ídolo. Não é craque. Não é craque. É isso. Não é craque. Mas tem a cara do Corinthians. Tem. É bizarro. Nasceu para jogar aqui. Bom, essa aqui também, por mais que eu goste muito do português Nuno Moreira, que acabou de chegar e tem sido muito importante, mudou o time do Vasco. A chegada do Nuno até acho que elevou o Felipe Coutinho, que tem um cara de qualidade para jogar do lado dele. Tá nos 2 meses que ele está aqui no Vasco, está sendo meteórico e tem tudo para virar xodó também da galera. Mas, infelizmente, aqui é contra o Memphis, né? Aí fica um pouquinho complicado de qualidade técnica. Até o próprio Nuno, se perguntasse para ele, cara, você é o Memphis, ele escolheu o Memphis, que é um craque mundial, não tem nem muita discussão. Essa última é a melhor briga, que é Verratti e Yuri Alberto. Mas eu não vou deixar você botar o Yuri Alberto nesse time nem por cacete, meu amigo, que é um homem. A camisa, parabéns, a camisa é maravilhosa mesmo, tá? A camisa é muito bonita aí. Mas, mano, Juninho, é o seu. Você vai gritar ex-campeão com uma defesa de pênalti do Hugo Souza e com o gol do Yuri Alberto no contra-ataque. Eu assino. Cara, eu gosto muito do Yuri Alberto. Até na época que ele estava numa nhaca danada, não fazia gol, porra, viveu uma fase tenebrosa também. Mas, cara, o Verratti é hoje o capitão, o ídolo do Vasco, o cara que nos salvou da Série B, é o cara que a nossa esperança de gols. Se esse vídeo fosse lá pro Timão Mano Brito, eu ia deixar o Yuri Alberto ser o camisa 9 aí, o atacante, mas aqui, se eu não colocar o Verratti nesse time, me expulsam do canal, não tem como. Não, mas brincadeiras à parte, Juninho, aqui eu tenho essa liberdade com você, o meu jeito de comentar também de torcidas, né? A gente tem a rivalidade, a brincadeira, mas eu nunca desrespeito a torcida, então o torcedor do Vasco não se sinta desrespeitado. O Verratti, eu queria no Corinthians, tá? Traz o Verratti agora? Trago. O que você falou? Caçudo, é onde a torcida gosta, a comemoração, a criançada. E ele incorpora o Vasco dentro de campo, né? Acho que é o principal jogador do Vasco, assim. Tirando o Coutinho, ele é o principal jogador do Vasco. Pode colocar o check aí, pode colocar o check. Com dor no coração, fiel, com dor no coração, mas pode colocar o check. O Verratti é bom, Tá em boas mãos o ataque, tá bom? Tá em boas mãos. Caralho, Memphis e Verratti? Caralho, já pensou? Alô, uma vez a escalação agora. Só uma menção rosa ao treinador, eu também voto no Ramon Dias. Não dá, o Carille não dá, não. Fechamos então com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, a zaga com Gustavo Henrique e Lemos, Piton na esquerda, o meio, Ranieri, Martínez e Coutinho, na frente,
Romero, Memphis e Verratti, treinador Ramon Dias, ficou um bom time. A zaga não me passa muita confiança, não, mas do meio para frente ficou um bom time. Nossa. Enfim, é isso, meu querido. Obrigado aí pelo seu tempo, tá? Obrigado pela disponibilidade, pela simpatia. Chama a galera aí para se inscrever nas suas redes sociais, seu Instagram, enfim. Fica à vontade para fazer o jabá aí também. Valeu, Juninho. Obrigado a você pelo convite. Um abraço aí para toda a galera do Expresso 1923. Que seja um bom jogo para nós, né? Aí, lógico, puxando essa cerveja para vocês vão querer vencer, eu vou querer vencer, mas que seja um bom jogo e uma boa temporada para o Vasco da Gama. Nos encontraremos, se Deus quiser, na Libertadores em 2026. Podem tirar print depois, cravar. Estaremos, Corinthians e Vasco, na Libertadores, com o Flamengo na pré-Libertadores sendo eliminado. Chora, Flamengo. Galera, quem quiser me seguir lá no YouTube, né? Só digitar canal Mano Britos, segue lá. Conteúdo de Corinthians, obviamente, mas todo mundo é bem-vindo para resenhar, para conversar, para falar de futebol. E meu Instagram, @manobrito_, também vocês me encontram por lá. Beleza, Vascaíno? Não fiquem bravos comigo, né? Pô, o corintiano aí escolheu tal cara, pô, ridículo. Galera, a gente tenta defender o máximo nosso, mas sempre como falei, gosto demais do Juninho, é um irmão que a vida acabou me dando. A gente acaba gostando do clube por causa das pessoas. Gosto do Vasco, acompanho. Tem a questão da rivalidade, como eu falei no início, com o Palmeiras, né, que são torcidas ali aliadas, mas isso aí pouco me importa. Então, quero ver o Juninho feliz. Já mandei várias mensagens para ele quando estava ali brigando por título ou classificação. O Juninho respondia. Torço sempre porque eu quero ver o meu amigo e a galera do Expresso aqui feliz, né? Feliz. Boa. O importante é isso, vocês voltarem para o lugar que o Vasco tem, porque tem uma torcida apaixonada que não desiste nunca, e eu respeito isso. Torcer na boa é muito fácil, mas torcer quando tá ali precisando, poucas fazem isso. E você, vascaíno, faz isso, beleza? Lota no Maracanã, lota São Januário, e ó, São Januário, o Flamengo, fica com medo de jogar com o Vasco aí não, hein? Estão com medo de jogar em São Januário com o Vasco, o Caldeirão, né? Pois é, cara. Ninguém quer ir lá. É polícia, é Flamengo, é governo do estado. Tá todo mundo com medo. Contra a gente é foda. Mas obrigado, cara. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras aí. Fico agradecido mesmo de coração. Sabe que é recíproco. Todo sucesso aí para você nos projetos. No que precisar também, dá um toque, que no que eu puder ajudar, estou à disposição. Tamo junto, meu querido. Um prazer ter gravado aqui contigo. Espero que a galera goste. Deixa o like aí, se inscreva. Vamos que vamos. Faremos a nossa jornada aí, Vasco e Corinthians. O jogo começa às 6h30. Então, acredito que desde aí das 4h15, já vamos estar online aqui para cobrir essa partida. Tamo junto. Saudações. Um abraço. Valeu.